Muito boa tarde a todos, muito bom dia, muito boa noite, para quando você estiver vendo essa live. Muito bacana, vamos esperar a galera chegar. Hoje nós iremos falar sobre a advocacia extrajudicial. Muito bacana, conteúdo que você pode começar a advogar desde já. Você não precisa ter tanta experiência, você não precisa ter um baita escritório. E hoje nós temos uma convidada muito especial que já entrou aqui, doutora Caterine. Vou adicioná-la aqui no nosso papo. Só já vai entrar aqui. Entra aí, doutora. Não me deixe sozinho. Opa, olha ela aí. Olá, Oi, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo bem também. Muito animado para o nosso bate-papo Com sobre a certeza. advocacia. Ai, de novo caiu minha luz. Caiu o ring light. Pega o ring Caiu. light. Importante. E aí, como estão as coisas? A advocacia está voando, tô sabendo. Tá tudo certo. Que Estamos bom, cada dia progredindo muito bom. com a advocacia extrajudicial e é um prazer estar aqui falando com você e com todo mundo sobre esse assunto. Muito obrigada pelo convite. Imagina, muito bacana. Então, fazendo uma apresentação, né, porque às vezes eu acabo esquecendo, atropelando as coisas. Então, seja muito bem-vindo à nossa aula, né, nosso bate-papo. Não é uma aula, né, é uma troca de ideias produtiva para ajudar as pessoas, né, isso é muito Sim. então, me chamo Mário, a doutora Caterina está aqui comigo. Provavelmente eu vou errar o nome, vou falar Caterina, eu sempre penso em Caterine, que tem algumas Caterinas que trabalham aqui na região, então eu sempre acabo confundindo. Então a doutora Caterina está com a gente. Ela atua muito aí com o direito extrajudicial, com o inventário. Então é um tema muito rico que pode aproveitar muita dica, né? Pode trazer inúmeras dicas para todos que estão começando, alguns que querem migrar também de área, né? Tem essa de, estou cansado, o que eu faço? Então, essa semana eu selecionei algumas pessoas aí de minha confiança para bater esse papo com a gente, né? Trazer aí algumas novidades, ajudar quem está começando. Então, queria deixar a palavra com você, para você falar um pouquinho para a gente quem é você e o que é essa advocacia extrajudicial. E toma introdução, tá? O que é você e o que é advocacia extrajudicial. Manda bala. Então tá. Obrigada mais uma vez pela apresentação. É Catarine, mas tudo bem que eu perdoo que tem outra Caterine no time. Sim. Bom, na advocacia extrajudicial, eu comecei atuando dentro de um cartório, comecei trabalhando lá, então eu conheço hoje a parte de dentro e a de fora do extrajudicial, né? Assim podemos dizer. E quando eu comecei a trabalhar no cartório, eu me apaixonei pelo tema, porque já tinha formado, já tinha carteira, não advogava e cair meio de paraquedas no cartório. E de lá, eu vi, gente, como assim isso existe e na faculdade ninguém me contou, basicamente. Então, me aprofundei mais no tema, me especializei, fiz uma pós no notarial registral, que é esse mundo, né? Até porque eu estava trabalhando interno. E nesse trabalho, a gente atende muitas pessoas, inclusive eu atendia muitos advogados que já estavam ali fazendo seus atos e tudo mais. E eu sentia que era muito difícil deles entenderem o que a gente fazia ali no cartório. E essa foi uma dificuldade que eu tive também. Quando eu entrei e me mandaram fazer uma procuração, eu sabia que era uma procuração, mas eu não entendia por que ia no cartório, por que essa pessoa não faz em casa e se vira para lá. E aí, com o tempo, eu fui entendendo a importância do cartório, que é trazer essa segurança jurídica para as partes. Então, vi que era assim, os advogados não sabiam trabalhar, usar essa ferramenta que é o cartório, trazendo essa segurança para as partes. E, e aí, então, eu abri o meu escritório, saí do cartório e abri o meu escritório. Hoje eu atuo basicamente 90% só no extrajudicial. O que mais? Não, Me, bacana. me, me orienta Não, aí. legal, ótimo. E é assim, eu confesso que também tem muita dificuldade com essa judicial e muito comum, né? Você tem seu escritório, tem seus clientes, aparece questões que precisam ser tratadas pelo cartório, que podem ser, para desburocratizar.
né? Então, concordo com você de uma lacuna muito grande desde a formação, de que de fato não existe esse ensinamento, e a gente fica muito na mão do pessoal do cartório, né? Você vai perguntar, às vezes a pessoa te atende muito bem, às vezes a pessoa não te atende muito bem, se será, vai ter devolutiva, né? Que tem isso no cartório, e aí o que você faz, né? Então, concordo muito, que é uma área muito específica, né? A gente não sabe mesmo. É. E assim, o que eu posso complementar dessa questão é que todo mundo precisa de cartório. A gente nasce e morre no cartório, infelizmente, no nascimento, registro ali. Mas não só nisso, na hora de agregar para os nossos clientes, independente da sua área de atuação. Vou te dar um exemplo aqui, que antes da gente começar a falar de algum assunto específico. Hoje já está, o STF já regulamentou, já decidiu, né, que a ata notarial é uma prova indiscutível. Exato. E ela pode ser usada em qualquer processo. Então, por exemplo, o que é uma ata notarial? Uma ata notarial de testemunhas, por exemplo. Às vezes, pode ser testemunha num crime, pode ser testemunha na prova de vida, numa previdência, por exemplo, para contestar, para dizer que aquela pessoa está viva, né? Então, isso tudo pode ser feito pelo cartório. É uma ótima oportunidade, assim. Quem ainda não conhece, também já vai começar, assim, aprendendo a lidar com o cartório. Porque com a ata, como eu falei, é indiscutível, é uma prova indiscutível, então você consegue ali fazer a sua prova e você, sabendo que ela existe, você pode traçar estratégias dentro do seu processo, de usar ou não. E a ata, falando da ata que a gente começou, que abrange todo mundo, o que essa ata faz? A pessoa vai ao cartório, por exemplo, você como advogado, vai com a testemunha que você quer juntar lá no seu processo, e o tabelião, ele faz as perguntas e ele instrui aquela pessoa de uma maneira que fique coerente. Não é porque você está levando uma pessoa no cartório que você vai falar qualquer coisa. Tem que ter um contexto ali, até porque o tabelião pode dizer que não vai fazer a ata se ele achar que é alguma malandragem ou não. Então, a gente só tem que se atentar a isso. Mas, de outras maneiras, de maneira positiva, ela é muito importante. Imagina se eu juntar uma testemunha num processo de, sei lá, um crime, e você consegue comprovar pela ata notarial que aquela pessoa tinha um álibi. Então, é uma sacada no crime para poder, através do cartório. Então, é bem interessante. Legal, com certeza. O que você falou de agregar aos escritórios, né, a nossa prestação de serviço é muito importante, porque, como você bem comentou, todo mundo precisa, nem todo advogado sabe. Então, assim, já entrando um pouco no tema, o que você acha, como que você acha que o advogado que está começando agora, ele pode, por onde ele começa? Ele vai estudar um inventário, ele estuda geral, ele estuda algo específico? Qual que é a sua dica para isso? Olha, tanto não só para o advogado, mas quem ainda não tem a OAB, a gente já pode começar na advocacia. E um dos serviços aqui que o escritório presta e que as pessoas podem prestar é a due diligência. O que é isso? É basicamente levantar a documentação e fazer uma análise de risco daquele negócio. Qual negócio? Uma compra e venda. Então, nós estamos fazendo uma transação, eu estou vendendo, você está comprando. E aí você contrata um advogado ou uma pessoa que já preste, que tenha o saber jurídico ali para poder analisar a documentação. E falando rapidinho, qual seria essa documentação? Saber se aquela pessoa tem alguma execução, saber se tem algum processo trabalhista em curso, saber se ela tem outros bens. Então, fazer esse levantamento e aí dar um parecer para o seu cliente. E essa é a portinha assim, de entrada do cliente. Porque se ele gosta do seu parecer, do seu trabalho, ele pode te contratar para acompanhar a escritura, que também não é obrigatório, a escritura de compra e venda. Não é obrigatório que seja divulgado. Ele pode te acompanhar, ele pode contratar para você acompanhar a escritura e o registro, porque às vezes o que acontece? Para ficar no seu nome, que é você que está comprando, tem que ter o registro. Então, às vezes, as pessoas só fazem escritura e não registram. Então,
não é dono. Uhum. E muitas das vezes acontece na hora de registrar essa escritura, ter algum erro, ter alguma devolutiva. Não porque a assessoria foi ruim, mas porque está fora dos padrões, ou porque teve um erro de digitação, colocou o CPF com um número a mais, um número a menos. E aí a pessoa, para não ter essa dor de cabeça, de ficar nesse vai e volta do cartório, de contrato, você deveria, né, em tese, teria que registrar daquela maneira, entregar o título para a pessoa, que o título que a gente fala é a matrícula, o registro. Então, começar na due diligence é uma área mais imobiliária, mas a gente já tem a expertise, porque na faculdade a gente aprende sobre as execuções, quais são os limites, né? Por mais que a gente não tenha costume hoje, a gente teve essa base na faculdade, então a gente consegue ali dar um parecer jurídico. E aí depois a gente pode fazer a outra esteira de produtos. Quais são as outras esteiras de produtos? Às vezes você está comprando um imóvel, às vezes o imóvel, vamos botar uma casa, lá na matrícula só consta o lote, ela não consta a casa. Isso quer dizer que o imóvel está irregular. Então, um outro passo, um outro serviço que é a regularização de imóveis, que a gente tem que ir na prefeitura, tirar o habite, registrar lá a certidão, a CND de obras, todos os documentos para que conste na matrícula que além do lote hoje ainda tem a casa. Muito bacana. Então, a due diligence, você acha que é a porta de entrada para a galera? É o primeiro degrau aí, vamos falar de uma escada de produtos, né? Você vai subir e aí tem como oferecer mais coisas. Muito bacana. Porque você já pode começar a ter um relacionamento com o cliente, de levantar certidões, ter um relacionamento com o cartório, de levantar certidões, de pegar a documentação para os atos. Então, você já está ali trabalhando na esfera extrajudicial. Mas que você não faça a escritura, né, o cliente não te contrate, você vai ter que levantar todos os documentos para a escritura. E aí você também pode cobrar por esse serviço, que é o levantamento de documentos. Tá? Por exemplo, se eu não quero a due diligence, mas eu quero uma pessoa para poder levantar certidões para mim, que é até um serviço de despachante, que ele fica nesse meio termo, que ele não tem o conhecimento jurídico, mas qualquer pessoa pode levantar documentação. Então também pode começar a cobrar por esse serviço. Bacana. Bacana você ter comentado isso. Porque muitas pessoas que, de fato, não conseguem, né, aprovação ainda na OAB, ficam nessa dúvida. O que fazer? O que eu faço? Olha aí, mais uma porta. Eu sempre falo do registro de marca, que é importante também, dá para a galera começar a fazer, que não exige, né, a questão da OAB. Agora tem mais essa questão do due diligence, questão judicial, muito bacana. Isso está muito em alta também, né, doutora? Essa questão do ser mais rápido, ser mais prático. Todo mundo sabe que existe um cartório. A pandemia acelerou bastante coisa, né, de cartório. Então muita gente já sabe que dá para usar o cartório com mais eficiência, né? E aí o advogado que não olha para esse campo, para esse espaço, está perdendo dinheiro, né? Deixando dinheiro na mesa. Com certeza. Com certeza. Hoje, os cartórios, eles têm que estar na lei que eles têm que ser eletrônicos. Às vezes, a gente ainda encontra alguns cartórios que ainda não estão funcionando daquela maneira eletrônica que a gente gostaria, mas já está na lei. Então, todos já estão. A gente consegue tirar certidões do Brasil todo hoje pela internet. Então, é uma coisa que facilita também o nosso trabalho. E ter esse conhecimento, saber que é possível tirar da internet, facilita, acelera tudo. E você pode vender isso como um serviço de velocidade. Com certeza. E até um ponto, o advogado está começando, ele pode pensar, eu já pensei isso, mas se a pessoa se dá para a pessoa fazer sem o advogado, por que eu vou pagar o advogado para fazer? Mas isso não existe. Muitas pessoas preferem pagar, né? A maioria, na verdade. A maioria, primeiro por conta da burocracia. Exato. Não entendem qual é o procedimento do cartório, que era a minha dúvida. Por que a gente está no cartório, né? Por que a gente não faz um contrato particular e está tudo certo?
Porque o cartório, a burocracia dele é para que traga segurança jurídica entre as partes, para que a gente tenha certeza que o que a gente está comprando vai ser nosso, de fato. E então as pessoas querem a facilidade mesmo. Então nós, como advogados, na compra e venda não é obrigatório, mas acompanhar esse cliente, dar esse suporte, tirar as dúvidas. Muitas vezes o cartório não vai tirar as dúvidas da maneira como nós advogados vamos tirar. O cartório não tem tempo de ficar falando, o risco, se a pessoa, essa certidão está negativa. Não, o cartório quer a certidão. Ele não vai te explicar o porquê. Precisa atualizar o documento em 90 dias. Por que isso? Precisa, tá na lei. Essa é a resposta do cartório. Eu posso responder para a segurança jurídica, para a gente saber que não foi alterado, porque se você casa num dia e a certidão está desatualizada, os bens estão em matrimônio agora. Então, isso tudo traz repercussão para a nossa vida. Tanto quem está comprando quanto quem está vendendo. E na hora do registro, isso tudo é conferido. Lá no registro é o nosso filtro, assim. Se a gente fez alguma coisa errada pelo meio do caminho, chega no registro, a gente não registra porque fez alguma coisa errada. Então, enfim, a gente precisa passar por essa burocracia. Não, legal. A gente falou então de um produto, né, que dá para o advogado começar ou migrar, né, para a advocacia judicial, que é a due diligence. E eu queria ver com você agora, como que você acha que o advogado precisa se posicionar nas redes sociais para começar a captar alguns clientes? Como que você faz hoje para poder captar cliente? O que você puder abrir, obviamente, né? Diga aí pra gente. Olha, eu acho que a gente tem que se posicionar como uma autoridade naquele assunto. Eu escolhi um assunto. Aqui no escritório a gente faz várias questões a gente faz curatela, nossa, me deu um branco tudo que eu faço aqui. Doação, testamento, divórcio, a gente faz todos esses atos aqui. Tem alguns clientes que vão pedindo outros serviços, a gente vai tentando encaixar, se for coerente. Mas eu me posiciono, as pessoas me conhecem pelo extrajudicial, por fazer atos no extrajudicial e aí de maneira um pouco geral, mas eu falo muito sobre inventário, muito sobre patrimônio. Então, eu comecei falando sobre um assunto, não que o escritório não atenda, mas escolher um e falar mais sobre aquilo. Isso não quer dizer que você não vai fazer, que você vai ficar limitado, muito pelo contrário. Isso pode te abrir portas, porque você vira uma referência, então as pessoas já vêm direto em você. E muitas das vezes a pessoa vem, por exemplo, eu quero fazer uma uso-capião, e a gente vai ver, não é uma uso-capião, tem que fazer um inventário. Eu quero fazer uma regularização. E aí a gente vê que, na verdade, precisa ser feito outras coisas antes de fazer a regularização. Então, escolhendo uma área, destacando ali, eu fiz isso, né? Não, bacana, muito interessante. Isso é muito bom, assim, hoje a internet nos potencializa, né? Eu sempre falo isso na mentoria, falo na fraternidade. A nossa voz é muito potencializada com as mídias sociais. Então a gente precisa utilizar o celular, o site, tudo pensando em potencializar que a maior quantidade de pessoas conheçam o nosso tipo de serviço, a nossa prestação, conheçam o nosso posicionamento. E essa questão de defender um posicionamento é muito importante. É o que você falou, as pessoas irão te procurar porque você, de fato, é a referência. Né? Mesmo que, eu sei que você faz só isso, mas você pode me indicar alguém? Se está dentro do seu escopo, você vai fazer também. É o que eu vivo diariamente. E eu acho interessante no seu perfil, você divulga você, né? A doutora Caterina, na verdade. Né? Não é, de fato, a marca do escritório, né? Foca muito em você. E qual a sua opinião, assim, dos advogados que falam, eu queria muito criar um perfil do meu escritório, né? Você se posiciona como você, pessoa. Eu também faço muito isso. Tenho escritório, mas qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é válido, mas a gente precisa também, assim, criar por criar também, não sei se valeria a pena. Porque a gente tem que alimentar ali, colocar algumas informações e tá ali, ter uma constância. E a gente tem que tomar cuidado também com o código de ética, né? Falando por alto, assim, quando a gente se vende
os nossos, a pessoa, o que você está fazendo, não está implícito ali uma venda, Então, eu ficar. E se você não tiver tanta vergonha, se você tiver vergonha, começa fazendo uns vídeos informativos e eu acho que isso aí vai agregar muito. Primeiro, porque a gente vai treinando. Quando a gente vai falando, a gente vai desenrolando pro ao vivo. Eu era muito tímida, eu fiz curso de teatro para poder ter hoje eu chegar aqui e falar gravar, eu morria de medo. E eu fiz curso de teatro exatamente na faculdade que eu falei, como que eu vou conversar com o juiz? Eu acho que eu vou desfalecer na audiência. Se eu não conseguia, eu realmente não conseguia. E aí foi treinando. O vídeo é uma coisa muito legal, a internet é muito boa porque não tem ninguém te olhando naquele momento. Então você fica mais à vontade. E é isso. Legal, não, bom saber. Eu sempre comento também das habilidades que complementam a advocacia. Né? O direito, eu sempre falo, nós corremos atrás, a gente aprende, a gente dá um jeito. Não sei como fazer um agravo, uma defesa. Você consegue, você tem pessoas ao seu redor, mas agora, essa questão, essa oratória, de entender esses outros habilidades que nos complementam, o marketing, como se posicionar, a forma de você se expressar, essa produção de conteúdo que vai encontrar as pessoas que precisam de fato do que você está pregando é muito importante, né? Então não é só estudar o direito, nem tudo é só direito. Eu falei várias vezes, sábado eu falei de novo, ontem também na outra live. Precisamos nos inspirar em modelos fora da advocacia, porque a advocacia a gente sabe, é mais travada. Então por que não olhar para o lado? O que as grandes empresas estão fazendo? As startups que são bem dinâmicas, bem mais arrojadas, tomam risco. Né? Qual que é o risco que a gente vai tomar? Então é um risco calculado. Né? Isso é muito importante ter essa noção desse risco. E bacana, muito bom saber. Em relação também a produtos, você falou da due diligence e fala um pouquinho sobre inventário. É possível um advogado hoje atuar, né, na base dele, cuidando de clientes do Brasil inteiro, ou então existe uma restrição geográfica com o cartório? Não, ele pode atuar no Brasil todo. Hoje, a gente pode, se eu quiser sair daqui agora e ir para São Paulo e fazer uma procuração, uma compra e venda, eu posso presencialmente em qualquer lugar. A regra que tem da limitação, né, do territorial em relação às escrituras eletrônicas. Aí a gente tem a questão da competência. Então, eu posso te atender em São Paulo, e aí a gente vai escolher qual estado que a gente vai trabalhar, ou em Minas ou em São Paulo. A gente não pode escolher, por exemplo, Espírito Santo para fazer a nossa procuração lá, o nosso ato lá, eletrônico. Porque nós não temos nenhum vínculo com o estado. E exatamente tem essa territorialidade porque cada estado tem o seu valor. Então, se não tivesse essa territorialidade nos eletrônicos, a gente iria para o mais barato, que é lá no Distrito Federal. Então, ia todo mundo fazer eletrônico lá no Distrito Federal, e aí não ia fazer, enfim. Aí, ou seja, todo mundo, o advogado pode atuar em qualquer lugar do Brasil, sim. Beleza. Uma pergunta também que é uma dica muito importante. Como lidar com o pessoal do cartório? Que algumas pessoas do cartório são um pouco mais restritas, não gostam de passar muita informação, o advogado, não gostam de advogado, vamos ser real aqui, o advogado muitas vezes já chega com um certo, né, eu sou o dono da verdade, e não é. Como que a gente consegue lidar, criar um ambiente mais pacificador, vamos chamar assim, não tão bélico, para o cartório? Olha, paciência. E realmente entrar no espírito, sabe? As pessoas estão ali trabalhando, elas não são obrigadas a te passar todas as informações. E aí, na verdade, não é que elas não são obrigadas. O cartório não é obrigado a te ensinar como fazer o ato. Isso a gente tem que ter muito claro. Mas é claro que a gente pode ser cordial e vice-versa. Então, se você chega no cartório com uma energia boa, obviamente aquilo ali vai se transmitir, né? Você vai conseguir conduzir ali. E basicamente fazendo uma correlação com o juiz. Nem sempre o juiz vai ser o seu amigão. Você não vai tomar cerveja com ele. Então é ter ali um certo cuidado também na hora de falar.
entender qual que é o posicionamento, porque a gente olha a lei e a gente quer ir subir na lei. Aqui, a lei é essa, na advocacia em geral. E o cartório fala, tá, mas a gente também tem a nossa leizinha aqui. E aí, para não gerar esse conflito, entender o que o cartório quer e aí depois traçar olha, me ajuda, pedir por favor. Eu faço isso. Eu, de vez em quando eu não consigo resolver, eu falo, deixa eu falar com o registrador, pelo amor de Deus. Aí eu falo, doutor, o que você acha que eu faço? Eu não falo aqui, ó, um provimento tá assim, você vai fazer dele? Não falo. Como que você acha que eu resolvo isso? E aí ele pode ser muito legal ou simplesmente cumprir o papel dele de falar, eu seguiria por esse caminho. E aí você decide. Então, é ter um tato mesmo, porque são pessoas, né? E fazendo essa comparação com o juiz. E só um parêntese, às vezes a gente sai com uma decisão do juiz e vai para o cartório com aquela decisão. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não foi porque o juiz mandou que o cartório vai fazer. Se não tiver em conformidade com o registrador, não, aquele ato não vai ser praticado. Então, também vai com calma. Se você tiver aí um título judicial e o cartório não registrar, ele tem os motivos dele, aí você tem que reformar a sentença. Mas vai com calma que o cartório, nesse quesito, ele tá certo. Aí a gente tem que ter a paciência para adequar as regras mesmo. Sim. Uma última coisa que eu quero falar, você postou uma vez sobre que o cartório pode fazer agora divórcio com menores. Já está em vigor isso? Não está em vigor? Como é que está essa questão? Já está em vigor. Pode fazer divórcio e escritura de inventário. Os dois atos é permitido quando tem menor ou quando tem capaz, curatela, alguma doença. Antes não podia, antes um dos únicos requisitos para trabalhar, ou melhor, o que era impedido para trabalhar no cartório era quando era incapaz, que a pessoa não tem capacidade civil, né, para poder formalizar a vontade, e também quando é menor, que precisa, né, do resguardo ali do MP. Hoje já está em vigor. Aqui em Minas não era permitido de jeito nenhum. Em alguns estados já tinha essa flexibilidade em relação aos menores. O CNJ, que foi quem deu esse provimento, agora eu esqueci o nome, mas foi o CNJ, ele não disse como vai ser o procedimento, mas ele quer qual o momento que o MP vai comparecer na escritura, se ele vai comparecer na escritura ou se ele tem que comparecer no registro, porque são dois momentos. Então, isso vai ficar a cargo dos estados de direcionar como que a gente vai fazer isso. Cada estado tem o seu provimento e aí a gente tem que aguardar para saber como vai ser essa decisão. Entendi. E aí o cartório, enquanto isso, ele pode conduzindo da maneira que ele acha eficiente, mas ainda a gente não tem uma fórmulazinha. O que eu vejo disso é uma grande oportunidade para você, para todo mundo que tem essas pessoas na base, de fazer uma campanha mesmo, né, de marketing, chamar essa sua base, que às vezes vai para o processo, está aquela discussão, acho que o processo judicial é muito caro, muito moroso, é hora de resolver isso, né? Mesmo que não tenha ainda essa decisão, chama todo mundo, faz aquele marketing legal, grava aquele vídeo explicando, manda uma corrente, né, no bom sentido, né? Vou gravar aqui, mas tudo bem. Uma corrente do bem, tá, OAB? Manda uma corrente informativa, vamos falar aí. Manda uma corrente informativa para a galera, fala, olha, gente, vai acontecer isso, vamos retomar o seu caso, vamos te ajudar. Então, é uma boa chance de fazer uma estratégia de marketing, de fazer uma landing page, página de vendas, para quem não conhece ainda, colocar campanha nisso para rodar, para que quando isso for definido, você já tenha tudo organizadinho, seus clientes, já começa um outro produto, né? Então é muito interessante. E hoje, quem está no judicial e quer fazer processo judicial porque acha melhor ou, enfim, achou uma maneira, a gente pode pedir para declinar a competência e proceder para o processo judicial. Isso não tem nenhum impedimento. Então, se já tem algum caso de inventário que tenha menores e que não tenha conflito, né? Porque se tiver conflito, a gente tem que manter no judicial.
e também não tem a expectativa de resolver o conflito fora do juiz, mantém, senão a gente pode pedir para declinar a competência, sim. Baita oportunidade, uma baita oportunidade, gente. Quem atua com isso aí, é momento. Eu fiquei sabendo pela Caterine, então nem sabia disso. Então... Porque a questão do inventário não é um ato complexo, porque ele envolve várias áreas do direito, envolve regime de bens, patrimônio, as sucessões. Então, mas o inventário ele está na lei. A gente sabe. Se você é casado no regime de bens, é casado e tem 2 filhos, a gente sabe como é que vai ficar o seu patrimônio. A sua mulher é meia e seus 2 filhos, 50%, 25% cada um. Então não tem o que a gente brigar, assim, não teria um motivo para tanta demora no judicial. A não ser que tenha uma intervenção de terceiros, uma pessoa que não foi incluída na herança, que aí a gente tem que resolver no juiz. Mas fora isso, a gente já sabe como fica, a lei já determina. Por que demora tanto? Né? E aí o patrimônio vai se dilapidando, porque muitas vezes as pessoas não cuidam, não pagam IPTU, não cuidam mesmo do bem, então tem invasão, ou então... E aí a confusão é grande e acabam realmente perdendo mais patrimônio do que Com certeza. Com certeza. Então, acho que a dica final, assim, da minha parte, pelo menos é essa, né? De olhar como uma oportunidade. Sempre falo que o escritório é uma empresa. Nós temos que ter, além dos processos internos, nós precisamos ter modelos de venda e modelos de serviço. Com essa ideia desse produto que você comentou, dá para quem está aqui e está começando, dá para estruturar isso para ontem, bem bolado, e uma estratégia de vendas para fazer due diligence, para fazer inventário, para acompanhar procuração, até a própria, hoje em dia, né, em tempos de muito hackeamento, por que não pensar na ato notarial, dependendo do caso, dá para fazer tudo isso e facilitar. Né? Muitas pessoas não sabem disso, então falta conscientização. Então o papel da produção de conteúdo, que eu falei de você, se divulgar, é muito disso, né? De conscientizar as pessoas, mostrar que, calma, nem tudo é processo. Estava discutindo com um cliente, no sentido, conversando com um cliente agora, que, mas processo judicial não compensa uma notificação extrajudicial. Então a pessoa já sabe que dá para ir por um caminho mais amigável, vamos chamar assim. Então é a hora de explorar, né? O extrajudicial a gente tem que ter tem que ser um pouquinho mediador e conciliador. Total. Porque muitas vezes o cliente ele vai chegar querendo brigar. Porque eu acho injusto ela ficar com a casa e... Tá, mas olha, tá aqui na lei. Nós vamos perder esse tempo? Ou você quer receber a sua parte e depois fazer um acordo? Então, a gente tem que ter esse cuidado com o cliente de explicar qual que é realmente a melhor forma ali de finalizar. E pra gente, como advogado, quanto mais rápido a gente finaliza um ato, mas não que a gente se livre do cliente, mas a gente deixa de ter um compromisso formal com aquela cliente e para chegar mais pessoas também. Então, quanto mais rápido você resolve o caso do seu cliente, mais bem remunerado você vai ser, independente da sua área. Né? No extrajudicial a gente tem a velocidade, mas independente da área, quanto mais rápido você resolve o cliente, mais ele vai ficar satisfeito, mais ele vai te indicar. E aí, mais o seu serviço vai ter gerado valor e agregado. Então, finalizar um cliente é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente só fica pensando, não, tem que chegar cliente. E quando que esse povo vai finalizar? Até para poder chegar mais pessoas. Então, também ter esse cuidado de fazer, né, essa mediação aí com os seus clientes. E não é nem finalizar ele só de terminar um serviço e para começar o outro também. Claro, com certeza. E aí vai da escala de produtos, né? Se você acaba uma coisa, ele provavelmente pode contratar para outra. Então, se você fizer uma entrega muito bem feita, e o que eu mais gosto aqui no escritório é quando o cliente me liga, doutora, ou última vez tô na delegacia, você pode vir. Aí dá vontade de perguntar, fazer o quê? Não, mas tudo bem. É porque é uma pessoa que compraria de mim de novo, né? Ou então... Confiança, né? Já tem confiança. Confiança. Muito bacana. Exatamente. Muito legal. Muito legal. Falando sobre alguns produtos aí.
para a galera começar, né, a estudar um pouquinho. Agora fala um pouquinho de você, você tem uma mentoria que está aberta, né? Está aberta a mentoria. Fala um pouquinho da sua mentoria, como o pessoal te encontra. A mentoria ainda não abriu as vagas, está aberta a lista de espera. Tá? Vai ser uma mentoria para inventário no extrajudicial. Eu escolhi falar sobre o inventário, que é o procedimento mais complexo e o mais lucrativo, mas dentro da mentoria eu vou destrinchar todos esses pequenos atos aí que eu falei. A gente só falou de 2, né? Mas tem vários outros. A gente pode fazer uma doação, vou falar da doação, vou falar do testamento, todos os atos no cartório. E também já, eu, boca aberta que sou, já falei que vou dar um módulo de regularização de imóveis, que também é uma parte muito lucrativa e que acompanha, às vezes, o inventário, ou antes ou depois. Então, teremos aí, a mentoria vai ser presencial cada um na sua casa, mas ao vivo, né? E vão ser 4 meses de mentoria e eu estou muito animada para começar a passar todo esse conhecimento. Muito legal, muito bacana. A gente vai, ela vai fazer uma palhinha também lá no grupo da Fraternidade, na mentoria que nós temos também, né? Vou falar um pouco de gestão também na mentoria. Então é isso, gente, é parceria. A gente está aqui na parceria. A gente se conheceu, né, no evento de networking da Fraternidade. Daí o que eu falei para ela, a gente sabe que a gente pode confiar. Então, ó, é isso que eu quero fazer. Tá dentro? Ela, tô dentro, vamos fazer. Tem que ser assim, pessoas que fazem acontece. Não vai ficar olhando o resultado dos outros. Eu quero reforçar assim, o quanto que está, né, no evento, né, que a gente se encontrou, que a gente se conheceu, foi importante para mim. Sim. Foi um evento onde eu me conectei com basicamente todo mundo que estava ali, porque eu me posicionei, voltando a falar, então não estou deixando de exemplo, eu me posicionei e eu quis conhecer as pessoas, né? E foi uma coisa muito natural. Eu quis conhecer o Mário, eu quis conhecer as outras pessoas. Estou dentro dessas pessoas, acho que tem 2 contratos que a gente está fechando. Além das nossas parcerias com as outras pessoas, tem 2 contratos fechando. Então, assim, todo mundo está ganhando. E a importância da gente estar num ambiente que a gente consegue ter essa troca de igual para igual, né? Eu ensino um pouquinho, o Mário ensina um pouquinho, e a gente vai ensinando. Ixi, caiu. Acho que ele tá mudo. Tá mutado, não tô te ouvindo. Voltou? Agora voltou. Entrou uma chamada. Esqueci de desligar o... Ah, tá. Então, o quão foi importante para mim, assim, e o quão é muito importante a gente estar no meio de pessoas que pensam, não só pensar igual a gente, mas que tenham a mesma visão de futuro, né? Que queiram fazer, que tenham coragem de fazer. Então, graças a sua vida. Muito bacana, muito bom. Prazer demais ter você no movimento, ter a sua confiança, né? Estar aqui falando algumas coisas, a gente vai compartilhar mais coisas depois, é muito bacana. E, pessoal, segue aí a Catarine, ela tem um conteúdo muito bacana, então, como eu já comentei, deixa lá seu nome na lista de espera da mentoria dela, vai ser muito produtiva, com certeza vai ser um sucesso. Falando um pouquinho da fraternidade também assim, temos vagas sempre abertas. Se você é um advogado empreendedor, empresário, não quer caminhar sozinho, entende o poder desse networking que ela acabou de comentar aqui, me manda uma mensagem no direct, começa a seguir a gente aí também. Tá? A Kênia está aí, o Felipe está aí também da Fraternidade, Tarine está aí também da Fraternidade, muito bacana, a galera conseguiu entrar. Então, é esse ambiente, né? Esse ambiente acolhedor, que a gente entende, ambiente de pessoas reais. Hoje em dia, em tempos de muita gente da advocacia milionária, falando um monte de coisa, cuspindo regras, a gente compartilha mais vida real. Tipo, é difícil pra caramba? Demais. É muito difícil trabalhar, é muito difícil dar certo as coisas, mas vamos junto, vamos fazer o nosso nome? Então, te ajuda, você me ajuda, e isso para mim é o melhor dos cenários, sabe? Muito bacana. Então, queria agradecer mais uma vez aqui você, doutora, pelo seu tempo. Muito feliz por esse conteúdo, vai agregar muitas pessoas. Vai ficar salva essa live. Se você entrou agora, se você ainda não viu, pode
interagir conosco, vai para o canal do YouTube também, estamos juntos. Doutora, palavras finais aí para a gente encerrar? Bom, obrigada mais uma vez pela oportunidade, parabéns pela coragem que a gente tem que Nossa, lembrar o temos. tempo todo, o tanto que a gente que é corajoso, né, de botar a cara e fazer. Estamos juntos, precisando, Fechadíssimo. só chamar. Todo mundo que escutou também, muito obrigada pela paciência. E o que vocês precisarem de mim, se tiver alguma dúvida, pode me chamar também, que a gente bate um papo e resolve. E que se você tem interesse na mentoria, se inscreve lá na minha bio. Show de bola, gente. Obrigado aos que participaram. Bom restinho de dia. Bora produzir, bora trabalhar e fazer dinheiro. Isso é importante. Valeu, gente. Tchau, doutora. Tchau, até mais.